Olá, aqui é o professor Elvis Chaves em mais uma conversa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência como tecladista de arranjadores, teclados que têm alto acompanhamento, Aliás, todo teclado tem o mesmo conceito, eles são imitadores, num teclado, num instrumento como esse que lembra um piano, na verdade ele pode ter timbres de flauta, de saxofone, de, orquestra sinfônica, violino, o que você quiser. Quem toca esse instrumento, no final das contas, acaba recebendo algumas críticas. E a galera, de fato, critica e tem tecladista que faz por onde eles terem razão. Mas, enfim, é um instrumento musical. Assim como a guitarra, na década de 60, 70, sofreu resistência para entrar na música popular brasileira, assim como o piano sofreu, cada instrumento, ao ser criado, a ser inventado e ser apresentado à sociedade, praticamente todos eles sofreram algum tipo de crítica. É muito difícil de tocar. O som é muito feio. Isso e aquilo. Bem, as pessoas sempre encontram alguma coisa para criticar, para falar mal. Que o teclado, ele é uma ótima solução, para quem não gosta de tocar em grupo ou em banda, ou não tem tempo para estar ensaiando em grupo, essas coisas. É um instrumento musical. Quer queira ou não, é um instrumento que tem ganhado espaço, que tem substituído instrumentos acústicos de forma satisfatória, e isso toma espaço de músicos que de fato tocam o instrumento acústico, e isso acaba incomodando algumas pessoas, certo? Então, se você escolheu estudar teclado, e escolheu o teclado arranjador, você não fez uma escolha ruim, muito pelo contrário, você está entrando num mundo muito sofisticado, com instrumentos que vão se renovar a cada 2 anos, 3 anos, você vai ter sempre novidades. Agora, o tecladista que se propõe a tocar, a aprender a tocar o seu instrumento, o teclado, ele tem que ser um cara desenrolado, Ele tem que gostar de pesquisar, ele tem que gostar de ler, ele tem que gostar de tecnologia, certo? Então, esses instrumentos eles vão exigir muita criatividade de você, certo? Bem, a minha experiência, ao longo de 20 anos, eu estudo desde 96, alguma coisa assim, Na verdade, tem mais de 20 anos. Eu sofri algumas críticas, porque eu tocava só. Aliás, eu sempre toquei sozinho. Sim, eu sempre usei os recursos que um teclado arranjador oferece, autoacompanhamentos, samba, forró, boleros, rumbas, E a galera sempre diz, o tecladista não está tocando, você não está tocando. Quem está tocando é o teclado. A quem tem mérito, Olha só, o teclado não toca sozinho, jamais, nunca, certo? Ele de forma alguma vai ter a capacidade de interpretar uma música em sua totalidade. Mesmo que você veja um teclado tocando sozinho, alguém antecipadamente interviu. Alguém criou um arquivo MIDI, programou ele de alguma forma, gravou, fez um trabalho de gravação antes, certo? Então essa história de dizer que um teclado toca puramente sozinho é conversa, certo? Algumas pessoas ficam muito nervosas ao tocar, então não querem se apresentar em público. O que é que elas fazem? Elas gravam as suas apresentações em casa, nos ensaios, e infelizmente na hora do evento, na hora do recital, soltam a gravação. O trabalho foi feito por elas, porém é uma gravação. O princípio de funcionamento dele é a corrente elétrica, Sem corrente elétrica ele não funciona. Ele vai se diferenciar dos outros instrumentos porque ele tem uma capacidade de adaptação, de implementação em várias situações que outros instrumentos não têm. Como eu já disse em outros vídeos, o tecladista ele vai assumir o lugar de outros instrumentistas e isso irrita um pouco. Como tecladista, você precisa desenvolver uma capacidade de leitura do trabalho que você vai fazer, das músicas que você se propõe a tocar, de forma que o seu repertório ele pode sofrer adaptações mediante o instrumento que você tem. Então vamos supor, se você tem um PSR 670 da Yamaha e um repertório de 50 músicas, esse repertório num PSR 670 ele vai ter algumas características, porque você vai escolher ritmos, timbres, tempos, andamentos diferentes. Aí de repente você muda de instrumento, adquire um teclado maior. Vamos supor que você arrumou dinheiro aí e comprou um lançamento aí da Yamaha, um Genos da vida, um Tyros 5, algo assim. Então você vai ter um instrumento diferente, certo? Com as mesmas funcionalidades,
porém com ritmos diferentes, timbres diferentes. Então você vai ter que adaptar todo o seu repertório, né, a esse novo instrumento. Então, para os alunos, para o pessoal que está entrando nesse mundo, antes de você se preocupar de fato em tocar em músicas, né? Claro que você deve ter essa preocupação, tocar músicas, as músicas bonitas, as músicas que as pessoas gostam, né? Você tem que se preocupar em dominar o instrumento, em dominar essa tecnologia. Então, o teclado arranjador, ele não é um teclado simples, não é um instrumento simples. Você vai ter que gastar um tempo se adaptando. Infelizmente, não dá para ligar um teclado e sair tocando, a não ser que você queira fazer dele um piano. Aí sim, de fato, você não precisa programar nada, você simplesmente aperta o botão e começa a tocar. Eu queria tentar dar um exemplo, ou falar um pouco sobre uma dificuldade, né, que o teclado arranjador, os alunos têm, para utilizar esse instrumento, né, que seria a registração, a programação. Eu vou falar teoricamente, eu não vou fazer nada na prática, pelo menos nesse vídeo, não. Mas eu vou pegar aqui um material que a gente usa, que no caso é o livrinho do nível 3, né? O nosso curso de teclado arranjador. Essa apostilazinha não passam de partituras, né? A gente utiliza essas partituras para ensinar os alunos, como eu já disse antes, em outros vídeos, tal, a linguagem musical, né? E na prática lerem e tocar aqui no instrumento. O problema é que muita gente na internet, os alunos aqui também, eles ficam naquela dúvida, sabe? Qual ritmo usar, qual voz usar, que andamento usar. Realmente eu admito que isso é uma coisa complicada para os alunos, né? Você compra um instrumento sofisticado, teclado arranjador, você entra numa escola de música, contrata um professor, paga as mensalidades, começa a ter aula de teoria, né, começa a tocar algumas músicas que o professor e que a escola sugerem, e livros e tal e tal. Só que você para pensar e chega à conclusão que você nunca faz algo, digamos assim, por si só, né? Tudo que você senta para fazer no teclado é com orientação da escola, do professor, do método que você está usando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que você vai tocar uma música, sei lá, chamada Avivamento. Está aqui a partitura, Avivamento, né? Vamos supor que você conheça essa música, você sabe que é um hino, certo? Eu não lembro se é da harpa ou se é do cantor cristão, mas é um hino, né? Então, fica aquela dúvida. Vou tocar no teclado arranjador, que instrumento eu vou usar? Porque um instrumento desse, um teclado, ele tem 700 timbres. Olha, de flauta a piano, de violão a, sei lá, guitarras, ele tem de tudo. Eu vou usar o quê? Então, os alunos têm essa dificuldade, as pessoas que vão tocar ficam com isso na cabeça. O que é que eu fazia no tempo que eu estudava, né? Os professores na minha época, 20 anos atrás, sei lá, mais tempo, enfim, no passado, eles tinham certa dificuldade para passar essa tecnologia. Na verdade, nós não tínhamos tanta tecnologia, né? Mas eu fazia questão de chegar em casa, pegar meu teclado, eu apertava todos os botões para saber o que é que ele fazia. Eu tocava uma música de 10 maneiras diferentes. 10 maneiras diferentes no teclado arranjador quer dizer que eu troco ritmos, que eu troco os timbres, que eu colocava um pouquinho mais rápido, que eu colocava um pouquinho mais lento e saía testando. Eu fazia arranjos diferentes, né? O que é que está escrito aqui na partitura? Aqui na partitura, vamos dizer que está a parte grosseira, né? Está a receita do bolo, certo? Ali é a receita de como tocar, de como aquela música funciona. Aí é onde entra a sua criatividade como tecladista que usa um arranjador. Na hora de tocar uma música como essa, você vai ter que pensar em que ambiente eu vou tocar essa música. É um casamento? É um culto? É uma reunião familiar? É um recital? O ambiente é importante. Por quê? Porque ele vai te ajudar a escolher o estilo musical. Você não vai colocar essa música em ritmo de samba, por exemplo, no culto, ou sei lá, no casamento, sei lá, numa reunião de família até que dá, no churrasco. Aí você bota ela como samba, né? Mas no casamento você já escolheria uma balada, samba, balada, lambada, shot, baião, são estilos musicais, são tipos de levada. Pronto, os alunos, o pessoal que está aprendendo fica nessa confusão. Gente, você tem que testar. Você tem que testar. Você bota a música, bota o ritmo, bota o timbre e testa, toca, vê o que é que você acha.
Se você fosse público, o que você acharia? Ah, ficou ruim, ficou bom, a música não presta. Troca o arranjo, né? Faz de outra maneira. Tudo aquilo que for dando certo, você anota. Faz notas, tem um caderninho e você vai tomando notas, certo? O que é que você não pode fazer? Você não pode ficar dependente do método do professor, da escola, né? Você tem que aprender a ler o manual do seu instrumento para saber o que é que os botões fazem, certo? Em relação a essa questão de registração, de programação, é um problema grande para quem está aprendendo e para quem está ensinando também. Eu, pelo menos, eu tenho muita dificuldade, porque a gente explica para o aluno como são os recursos, né? E eles entendem, não praticam em casa ou praticam e vai e volta. Aquelas dúvidas são sempre rotineiras, né? O que eu noto de diferente do tempo que eu estudava para os alunos que eu tenho hoje é que eu era mais curioso, eu era mais buliçoso, né? Eu resolvia meus problemas, eu tentava de fato, simular problemas, situações. Eu fazia de conta que ia tocar um casamento, né? Ah, vai entrar a noiva. Que ritmo eu vou botar? Né? Que instrumento eu vou utilizar? No caso, o instrumento que eu falo é um recurso chamado voz, né? No teclado. Que ritmo seriam os estilos? Né? E independentemente da marca, Cássio, Roland, Yamaha, certo? Korg, que a Korg hoje tem bons instrumentos, né? Tem bons arranjadores, estão aí. Mas, no final das contas, não existe nada pronto, né? O pessoal me cobra muito quando a gente faz as partituras, eu lanço aí na internet, ou então entrego aos alunos a registração. Como assim? Título da música, o autor, os acordes e tal, mas o pessoal quer sempre que a gente bota aqui o quê? O estilo, a voz e o andamento. O andamento tudo bem, que é o tempo 100, tempo 80, a gente chama de tempo, mas o termo correto seria andamento. Veja só, sempre que a gente impõe um estilo, né, ao divulgar uma partitura, as pessoas acham que aquela partitura só é para ser tocada com aquele ritmo ou com aquela programação. Antigamente, as revistas que vendiam nas bancas, elas tinham uma programação. Vinha música, partitura, cifras e tinha os estilos ou o estilo que você poderia usar. Engraçado que eu nunca usava, eu fazia o contrário. Eu colocava o que eu queria do jeito que eu achava melhor, né? Colocava no final das contas, deixa eu ver como é que fica essa da revista, né? E muitas vezes eu não me agradava. Eu sempre fui assim, do contra, melhor dizendo. Eu fazia primeiro o meu arranjo, a minha forma de tocar, e depois testava o que estava escrito lá na revista, entendeu? Agora sim, sempre foi tudo às mil maravilhas? Sempre tudo funcionou bem? Não. Havia músicas, essa daqui é uma música problemática, né? Avivamento não é uma música fácil de você programar. Se eu fosse tocar uma música como essa, pela minha experiência, já com o meu instrumento, que esse eu uso diariamente, você acaba criando um certo vínculo com o instrumento e você sabe onde fica a posição dos estilos e dos timbres, né? Eu usaria foxtrot, que é o que está sendo sugerido lá. Mas poderia ser um swing, um jazz, no tempo 100, andamento 100, andamento 110. E como é que você sabe disso? Por experiência, né? Eu consigo fazer isso de primeira, toco e vai dar certo. Mas eu já ouvi esses ritmos antes, eu já testei esses ritmos em outras músicas. E o fato de você todos os dias lidar com essa registração, com essa programação, faz com que você lembre e tenha mais facilidade para fazer isso em outras músicas, certo? Então vamos encerrar que esse vídeo está ficando grande, certo? A ideia foi conversar um pouquinho sobre esse desespero, né, que muita gente tem. Comprei um teclado e eu quero tocar e não consigo porque eu não sei mexer no instrumento. Você vai passar um tempinho apanhando dele, certo? E a dica é o quê? Leia manual, teste, faça testes. Pegue suas músicas e coloque várias registrações. As partituras, elas também vão fornecer para vocês, né? Elas sempre fornecem para a gente, que eu também uso partituras, né? Alguns dados importantes que vão me ajudar a escolher os ritmos. Por exemplo, as músicas elas têm fórmulas de compasso, binário, ternário, quaternário, né? Então, jamais numa música que é binário, ou seja, compasso 2x4, ou no compasso quaternário, né? 4x4, jamais eu vou colocar uma valsa
Ou seja, ritmos que são valsa, eles são considerados ritmos 3x4. Toda valsa é 3x4. Então, não tem como tocar avivamento, que tem aqui o compasso 4x4, num ritmo de valsa, só porque a valsa é bonita, né? As coisas não vão se encaixar. Repare só, se você está estudando teclado, né, e vai tocar avivamento, vai fazer a registração no seu teclado, pegou a música avivamento e vai colocar o ritmo de valsa, fique preocupado porque você anda ruim teoricamente. Como é que você vai tocar uma música de 4 tempos por compasso com um ritmo que só tem 3, no caso da valsa? Eu não consigo diferenciar um do outro. Pare para observar. Coloque os ritmos e escute os batimentos. Conte os compassos, certo? Todo esse trabalho tem que ser feito. Antes de tocar, eu preciso planejar, eu preciso observar como é que as coisas vão se comportar para, de fato, escolher e começar a ensaiar, certo? Você, como um aluno de uma escola, a escola não vai te ensinar a ser artista. A escola não vai te ensinar como cantar no palco, né? Ela vai te ensinar técnicas de instrumentação, a linguagem musical em si. Mas a escola não ensina você a ter criatividade, né? E isso é uma crítica que eu admito e de fato é assim que acontece. E eu acredito que não tenha outra forma, né? A escola ela não tem como criar esse ambiente criativo, né, com alunos que não têm domínio da teoria ou da técnica, né? Na verdade, eles estão adquirindo essas habilidades. Então, lembre-se que as orientações que você recebe, elas são apenas o quê? Norteadoras, né? Elas não vão ser sempre aquilo que você vai fazer, né? Elas vão te dar uma ajuda no início, de como funciona, de como as coisas são, né? Tem coisas que você vai poder incrementar, você vai poder mudar, mas baseado no seu conhecimento e experiência, né, que a escola ou o seu dia a dia vai lhe dar. Então, se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário. Não esqueça de deixar o like, certo? Faça a inscrição no canal, que isso nos ajuda, certo? E divulgue o trabalho aí da escola. Se você acha que esse vídeo pode ajudar ou que o canal pode ajudar outros amigos, outras pessoas que estão estudando, indique, vale a pena compartilhar, tá certo? Paz e graça e até o próximo vídeo.